Olá! Vamos lá? A gente mira no amor e acerta na solidão, capítulo 19. Já começamos com a lindíssima Clarice Lispector. Se você, assim como eu, achava que era impossível lê-la, porque eu desde a faculdade via citações e tal, e muitas vezes tentei lê-la e não conseguia. E agora com esses trechos que a Ana Sui pega, fica tão lindo o que ela escreve, né, que dá vontade agora ler mesmo, mas entender que Clarice se lê com o coração, eu acho, se lê com psicanálise, eu não sei. Mas se lê, né? Não podemos passar sem lê-la. Vamos começar então. 19. É de números que se trata no amor. Aí a Clarice. Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que, somando as compreensões, eu amava. Não sabia que somando as incompreensões é que se ama verdadeiramente. Porque eu, só por ter tido carinho, pensei que amar é fácil. É porque eu não quis o amor solene, sem compreender que a solenidade ritualiza a incompreensão e a transforma em oferenda. E é também porque sempre fui de brigar muito, meu modo é brigando. É porque sempre tento chegar pelo meu modo. É brigando, né? É porque sempre tento chegar pelo meu modo. É porque ainda não sei ceder. E é porque no fundo eu quero amar o que eu amaria e não o que é. Clarice Lispector. Gente, eu achei esse final, né? Ela sintetizou o livro todo aqui, né? O começo, pelo menos, todinho aqui, né? É porque ainda não sei ceder. É porque, no fundo, eu quero amar o que eu amaria e não o que é. É tão difícil encontrar o amor e a gente só fala disso na nossa era, na nossa época, né? Nós só estamos falando o quanto tá difícil encontrar alguém. Com todo mundo que nós conversamos em todos os lugares, minhas amigas, até aqui, viu, gente? Aqui em Dublin, aqui na Irlanda, aqui na Europa, tá a mesma coisa que no Brasil, bem muito parecido. Todo mundo dizendo que é muito difícil encontrar o amor. O que tá acontecendo com as pessoas? As pessoas não querem mais se relacionar, as pessoas não querem mais amar. E homens e mulheres, sabe? Às vezes eu me sento aqui nos parques e fico escutando os meninos conversando também, que estão perto. E eles também falam de meninas. As pessoas estão falando de amor o tempo todo. Por que tá tão difícil se relacionar, né? Será que nós estamos, no fundo, querendo amar o que a gente amaria e não o que é? A gente quer amar a fantasia que a gente fez do outro, né? A gente quer amar aquela pessoa que a gente fantasiou e não a pessoa que ela é. E aí tá difícil encontrar o amor mesmo, porque amar é amar o que a pessoa é e não o que a gente fantasiou, né? Bem, vamos lá. Querido leitor, querida leitora, espero que esteja acompanhando o meu raciocínio e também que não se assuste com o nome desse capítulo. Em geral, as pessoas que se interessam pelo tema amor se interessam pelas humanidades, por aquilo que nos enlaça ao outro e tem certa aversão aos números. Verdade, eu me identifico com isso. Pode se tranquilizar. É óbvio que eu não vou aparecer aqui com uma equação maluca que supostamente resolveria nossos problemas e impasses do amor. E não se preocupe que também não será nesse ponto do livro que vou tascar um lacanês hardcore como várias formulações topológicas. Lacan, para quem não sabe, é o psicanalista mais famoso depois de Freud, eu acho. Ele deu continuidade à obra de Freud, melhorou muitas coisas, nós já falamos muito dele aqui no livro, né? Mas ele tem teorias topológicas, ele fez equações das formas psicanalíticas e aí a gente fala que é muito difícil ler Lacan, também é muito difícil ler Lacan, realmente. Então ela não vai propor um Lacan aqui dificílimo pra gente não entender, não. Vou propor pensar o tema do amor a partir de uma imagem e de uma gangorra. É a gangorra aqui do comecinho que ela tem, ó. Daqui a gangorra. E aqui nessa tabelinha tá assim. A primeira coluna, paixão, 1, loucura. A segunda coluna, amor, 3, loucura sã. A terceira coluna, solidão, 2, realidade. E aí já começa o próximo capítulo, 19.1. Paixão, 1, loucura, que é a primeira coluninha aqui. A palavra paixão deriva do termo pathos, que no grego significa sofrimento, paixão, afeto. Então vamos começar por ela, que é doida, insana, maluca, fora da realidade. A paixão não quer saber da castração, dos limites, da solidão. O apaixonado sente que encontrou sua cara metade e tende a confeccionar um outro que o completaria. Na paixão, supostamente encontraríamos a nossa cara metade. A pessoa que nos permitiria não saber da nossa condição de faltantes.
tal como vimos no mito de Aristófanes. Na paixão, é de plenitude que se trata, seja de alegria ou de infelicidade, porque a paixão tem horror aos meios termos, ao mais ou ao menos, aos mais ou menos, às ponderações. A paixão é sobre tudo ou nada. E é verdade, né? A paixão é aquele momento que você acha que você encontrou a pessoa que vai te completar em tudo e que ela é perfeita e que não há espaços para falta e que a gente volta lá no mito da completude de que tem uma metade nossa perdida pelo mundo e que nós temos que encontrá-la, né? É da paixão que costumamos tratar quando terminamos as histórias com o famigerado e foram felizes para sempre. Porque para ser feliz para sempre, há que se terminar a história. A história só continua se tiver uma falta, um incômodo, um perrengue, nomes para o encontro com a solidão diante do outro. E a paixão paga o preço que tiver que pagar para não saber disso. Então vamos lá dar atenção a isso. Então, para continuar, quando a gente não para no Felizes para Sempre, né? Que todo conto de fadas acaba no casamento e foram felizes para sempre. Aí, se não para aí, né? Se aí não é a morte da história, a morte do conto, a morte da relação, porque para nós, pessoas vivas, isso não é o fim, aí a gente vai se deparar, né? A gente vai estar ali até se deparar com uma falta, um incômodo, um perrengue. São os nomes para as coisas, os nomes que a gente dá para quando a gente encontra a solidão diante do outro. A gente chama isso de uma desilusão, um incômodo, o outro não é bem o que eu esperava que fosse, o outro não é bem o que eu estava imaginando. É a queda da paixão, né? É quando a gente vê o primeiro furo no outro, é quando a gente, na verdade não é no outro, né? É quando a gente fura a fantasia que a gente fez e consegue enxergar algo do outro que não é aquilo que a gente imaginou tão perfeito assim, que a paixão estava exigindo que o outro fosse, né? E a paixão agora paga o preço que tiver que pagar para não saber disso. A paixão é a concretização do mito do amor. Daí sua dificuldade de se inscrever no tempo, de durar. Há sempre um ponto que algo cai, mas na paixão não se quer saber da castração, da falta, da falha no outro, do furo em nosso narcisismo, da solidão. Melhor dizendo, o apaixonado ama a sua ignorância. Aquela pessoa, né, que insiste, que quando está apaixonado a gente não vê, aquela pessoa nós, né? Aquele momento da vida em que a gente está tão apaixonado que a gente insiste em não ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Você insiste em não ver, quer continuar cego de amor, quer continuar cego pensando que você vai ser um só com aquela pessoa, quer continuar cego para todas as coisas que você está levantando, estão sendo levantadas como bandeiras vermelhas ali aparecendo naquela pessoa, mas você não quer saber disso, você quer saber de viver a sua fantasia com a pessoa. Freud afirma, melhor dizendo, aqui, o furo do narcisismo e da solidão. Melhor dizendo, o apaixonado ama a sua ignorância. Tem até um teórico, Zizek, acho que ele chama, o Zizek, que fala que tem uma obra sobre a paixão pela ignorância. Há uma paixão pela ignorância. A gente, para se propor saber, tem um custo. Então, nós temos que vencer essa paixão que temos pela ignorância. Nós temos, por mais... Não, Kelone, mas eu amo aprender, eu amo saber. Sim, muitas vezes você ama aprender coisas racionais, mas saber de si. E saber de verdades a seu respeito, e saber de coisas dolorosas, e até para aprender coisas do raciocínio lógico, até para aprender, para ir para uma escola, para aprender uma língua nova, para aprender uma arte, para aprender um esporte novo, para aprender um novo hobby, você tem que suportar esse lugar de não saber, esse lugar de ignorância. E isso fere um pouco o nosso narcisismo. Então, por isso, precisa humildade para aprender. Quem não é humilde não aprende, pode perceber, precisa humildade para aprender, porque eu preciso partir de um lugar que eu sei menos que alguém que pode me ensinar. Então, há que se vencer essa paixão pela ignorância, porque por muitas vezes nós não queremos aprender. Nós queremos nos fechar nessa nossa ignorância, a qual nós somos apaixonados, e não abrir essa fresta para aprender muito mais na paixão, né? Você não quer aprender que o outro é de verdade, você quer só manter ele quadradinho na sua fantasia. E aí, né, o apaixonado ama a sua ignorância, o apaixonado ama não saber, não me conte, não me fale, a gente tá tão bem, eu tô tão feliz, não me conta, não vem me falar nada dele que vá desabonar, que vá derrubar ele da minha paixão. Freud afirma que no auge do sentimento de amor, as fronteiras entre o eu e o objeto ameaçam desaparecer.
Dito de outro modo, duas pessoas tendem a virar uma só, o que é uma loucura e também uma cilada. Mas como caímos nessa? Vimos que nossa chegada ao mundo se dá pelo outro. Vivemos como se fossem um com o outro primeiramente, como se fôssemos um com o outro primeiramente, e só depois fôssemos quem supostamente somos. Primeiro a gente é um com a mãe, né? Depois é que a gente passa a ser uma pessoa independente dela. Então daí depois nós seríamos supostamente nós mesmos, né? Minha filha, aos 3 anos de idade, olha para as fotos minhas antigas, tiradas muito antes que eu engravidasse. Em todas elas diz que ela estava lá, na minha barriga. A gente vem de um outro e fica tentando retornar a ele. A fantasia que a paixão encarna é essa realização de encontrar a nossa casa. 2 flertam com o fazer um, mas quando 2 pessoas se tornam um, é só porque alguém deixou de existir. Nossa, eu achei muito confrontante. É bonito, mas confrontador essa parte, né? A fantasia que a paixão encarna é essa realização de encontrar a nossa casa. Quantos, né, quadrinhos e frasezinhas e coisazinhas a gente vê e que eu achava pelo menos tão lindo, né? De olhar para o outro e dizer: você é meu lar, né? Se você estiver aqui, meu lar vai estar em todo lugar. E realmente o outro nos dá, tem uma conotação de lar, né? O outro tem Freud diz que todo mundo que nós encontramos é um reencontro de alguém que já existe no nosso inconsciente. O que quer dizer disso? A pessoa já estava lá, vidas passadas, anteriores, arará. Não é disso que ele está dizendo. Ele está dizendo que essa pessoa tem traços, cheiros, gestos ou alguma coisa que está te associando a essa casa materna, a esse lugar aqui na barriga da sua mãe, a esse lugar de completude que a gente tem tanto desespero para voltar. Tem algo nesse outro que nos faz nos sentir em casa. Tem um cheiro nesse outro que a gente chama de química. Tem alguma coisa nele que nos conecta a algo que nós temos no nosso inconsciente. Por isso que nós não somos capazes de nos apaixonar por todo mundo. Por isso que nós não somos capazes de amar todo mundo. E isso também nos liberta dessa necessidade que nós temos, que todo mundo fala: a sociedade impõe, eu não sei o que lá. Não é a sociedade, somos realmente nós. Essa necessidade de encontrar alguém que é unânime. Todo mundo acha a Angelina Jolie linda, a Gisele Bündchen é a mulher mais linda do mundo. Você vai encontrar um monte de gente que discorda, porque é impossível todo mundo gostar da mesma coisa. É impossível todo mundo desejar a mesma coisa. Então, quanto tempo a gente passa correndo atrás e tentando ser amado e ser desejado por todo mundo, sendo que isso é um impossível, e esquece que nós só precisamos de um. Romanticamente, nós só precisamos de uma pessoa que nos ama e nos deseja. Nós não precisamos ter um corpo desejável para todo mundo, nós não precisamos ter uma personalidade amável para todo mundo, nós precisamos ter personalidades amáveis para quem nos ama. Nós precisamos ter um corpo desejável para quem nos deseja, porque é impossível desejar todo mundo, é impossível amar todo mundo. Os traços são inconscientes. Aquela pessoa não é uma pessoa qualquer, que nos faz apaixonar. Não é qualquer pessoa que você bata o olho, não é uma pessoa que todo mundo acha linda, não é uma pessoa que todo mundo acha interessante, é a pessoa que você acha, que tem traços que coincidam com os traços que você já reconhece no seu inconsciente, que não era ela. Não, você não a reconhece, mas você reconhece algo do seu inconsciente, né? Essa pessoa te faz se sentir apaixonado, essa pessoa tira algo de você que em análise você vai buscar e vai entender melhor, um pouco melhor, quais traços dessa pessoa te interessa quando a gente está pensando, refletindo isso e falando para o analista. Mas na vida em geral todo mundo se apaixona por alguém que não sabe o porquê, né? Amor é isso, paixão é isso, a gente não sabe dizer. Talvez a gente saiba dizer em que momento se apaixonou. E esse momento tem muito a ver com quais traços nos interessam no outro e que não vão interessar todo mundo. Ninguém é unânime. Esquece isso de tentar ser amado ou desejado por todo mundo. Ou desejado. Ninguém é unânime. Não tem como todo mundo te achar lindo. Não tem como todo mundo te achar linda. Não tem como todo mundo se apaixonar por você. Não tem como. Não tem. Cada um tem seus traços particulares e, graças a Deus, vão se interessar por pessoas diferentes. O que nos livra também quando a pessoa nos dá um pé na bunda, né? Talvez realmente não fosse nós, fosse ela, né?
Porque realmente vai fazer, mas eu não queria casar comigo, mas com outra pessoa casou. Não queria namorar comigo, mas com outra pessoa namorou. Infelizmente, não é culpa sua. São traços inconscientes que essa outra pessoa tem que você não tem. Outra pessoa vai se interessar por você. Isso te livra da responsabilidade, claro. Reflita os seus atos, se você errou, se não errou, mas enfim. Se é uma coisa que a pessoa não sentiu, você vai fazer o quê? Ninguém é obrigado a sentir. Sentir, amar, se apaixonar, são traços inconscientes, não dá. Não dá para ser obrigado a fazer isso. Vimos que nossa chegada ao mundo... acho que eu perdi aqui, né? Tendem a virar uma só, que loucura, uma cilada, tá bom? E se duas pessoas se tornam uma, é porque uma deixou de existir. Geralmente a gente vê nesses comportamentos onde um engole o outro, né? Quando os dois persistem no tempo, porque na paixão é natural que as pessoas se fechem, né? E elas querem ficar só entre casais, e aí elas não falam mais com os amigos, não querem andar mais com a família, querem fazer todas as coisas sozinho, e dormir sozinho, e tomar banho sozinho, e fala de nenê, e fica tudo assim, junto, colado, nessa esperança de se juntar ao outro, de se fundir ao outro. Mas se isso persiste com o tempo, se uma das pessoas perdeu completamente a personalidade mesmo, se eles continuam só vivendo os dois e só fazendo os dois nesse mundo fechado, pode ter certeza que aconteceu isso, né? Algum deixou de existir. Algum deixou de existir completamente para existir como o outro quer ou como o outro pensa, né? Daí o perigo da paixão, traduzido com frequência em ditos como me perdi de mim, né? Aí chega naquele fim que a pessoa já nem se lembra mais quem ela é. Na canção Eu Te Amo, Chico Buarque canta de maneira lindíssima esse perigo. Sempre achei linda essa canção. Vamos lê-la. Se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. E depois, se nós nas travessuras das noites eternas já confundimos tanto as nossas pernas, diz com que pernas eu devo seguir. Quem é você? Quem sou eu? Qual é a minha perna? Qual é a sua? Qual corpo é o meu? Qual é o seu? Quem sou eu se nós jogamos tudo fora? O que era pessoal em cada um de nós e agora é o fim. E o que eu vou pegar para ir embora? O que sou eu nessa nossa miscelânea, nessa nossa junção? Nós jogamos tudo fora, tudo que era diferente e ficamos só nós dois misturados e colados. E agora, com que pernas eu vou embora? Como eu sei quais são as minhas? Como eu sei quais são as suas? Como eu sei quais são os meus sonhos, quais são os seus? Como eu sei quais são os meus gostos, quais são os seus? É o fim de uma paixão, de um amor muito intenso, o fim disso de se unir tanto ao outro. É muito difícil, muito poético, muito bonito isso que ele escreveu, né? Na paixão, então, é do número 1 que se trata, pois jogamos tudo que não é objeto amado fora e nem sequer sabemos quais são as nossas pernas. É evidente que não é sobre fazer de duas pessoas uma só literalmente, mas psiquicamente sim, uma vez que, em essência, trata-se de uma imagem, de uma fantasia de completude. Não é que a pessoa vai virar uma só, obviamente, mas é uma fantasia de que você é tão igual, de que o outro tem que pensar tão igual a você, de que vocês dois têm que amar fazer todas as coisas juntos e tem que ir para os mesmos lugares juntos. É aquela exigência de que o outro esteja completamente fundido no seu mundo, sabe? Que não pode ter amigos, não pode conversar, não pode sair sozinho, não pode falar com a família, não pode fazer um curso sozinho, não pode fazer uma viagem sozinha, não pode. Não pode porque se você não estiver junto, se o outro não estiver junto, de alguma forma vocês vão desfazer essa coisa única. E isso exclui a solidão, né? E se exclui a solidão de cada um, exclui também a personalidade. E excluindo a personalidade, a gente exclui exatamente aquilo que nos aproximou do outro, aquilo que nos encantou no outro. Aquela coisa, né? Num primeiro momento, a gente se apaixona exatamente pelas diferenças, nós já falamos disso. Exatamente pelo aquilo no outro que nos chama a atenção, ou que nós temos e gostamos, ou que nós não temos, mas algo nele, essa notícia que o outro dá de que existe alguém diferente de mim no mundo, e eu achei encantador esse outro alguém, achei encantador como ele é. Então a gente se apaixona por isso, porque aí lembra que só tem o Freud falou lá no comecinho que só tem um empecilho contra o próprio narcisismo, é o amor pelo próximo, o amor pelo outro. Então esse amor pelo outro baixa o meu narcisismo. E aí você deve se lembrar, se faz tempo que você não se apaixona, ou quem tá apaixonado vai rir comigo agora. Aquela pessoa era normal, né?
Era uma pessoa normal, talvez você conhecesse já um dia, não sei. Algo acontece e a paixão vem, aquilo baixa, vira uma paixão, alguma coisa assim. De repente, tudo que estava tão simples fica complexo, né? Suas roupas já não são boas o suficiente, você já não sabe como se vestir, você já não sabe mais a cor do seu cabelo, você já não sabe como cortar, como arrumar o cabelo, você já não sabe mais como conversar. Nos filmes a gente vê muito isso, né? Os adolescentes esquecendo, gaguejando, não sabendo que palavras usar. Você já desconfia da sua inteligência, você desconfia da sua beleza, começa a se perfumar mais, se arrumar mais. Nada, o narcisismo faz um furo no narcisismo, e aí você já não sabe se você é suficiente para ser amado por aquele outro ser que você está apaixonado. E aí, quando você descobre que o outro está apaixonado de volta, que tem uma onda nossa, né? É o céu, é um andar nas nuvens, borboletas no estômago, e aí começa a viver essa paixão linda, exclui todo o mundo, exclui todo o que não é fantasia de que o outro seja. Porém, com o tempo, esse nosso narcisismo vai voltando. Com o tempo a gente vai dando essa pessoa por garantida, ela já tá na nossa vida, já sabemos que ela nos ama, a coisa vai evoluindo, e aí nosso narcisismo vai voltando e nós vamos nos inflando de novo. E aí daqui a pouco eu começo a odiar essas partes exatamente que foram as que me interessaram na pessoa. Eu começo a odiar e a atacar isso. E aí ela não ser como eu é uma afronta a mim. Ela não concordar com as coisas que eu penso, não ser exatamente um espelho, é uma afronta, é porque ela não acha que eu sou boa o suficiente, ou ela não acha que as minhas escolhas são boas o suficientes, ou ela discorda do meu lado político, ou ela discorda disso, ou ela discorda das minhas roupas, ou ela discorda do... Tudo que ela amava, agora ela passa a odiar. E tudo que o outro amava em você, agora passa a se irritar. E aí a gente quer transformar o outro no nosso espelho. A gente quer transformar o outro na gente, porque esse narcisismo voltou pra nós. E aí a gente acha que ele não é o suficientemente bom se ele não for parecido comigo. E nós escutamos muito em crise de casais eles falarem isso. Ah, ele não gosta de fazer nada que eu gosto. Ah, ele não gosta de ir pras coisas. Ah, só quer fazer as coisas longe de mim. Ah, a gente não tem nada a ver um com o outro. Sim, mas e no começo? Vocês já não tinham isso, te encantava. Tudo aquilo que te encanta começa a te desencantar porque já não é parecido com você. E aí, se você mata isso, se o pior, se o outro aceita e vai se retraindo e vai perdendo esses traços, vai chegar um momento que isso é um suicídio amoroso, porque você vai cair, se você aceita, vamos fazer um exemplo claro, se você aceita ir perdendo todas essas coisas que o outro vai criticando em você, se você aceita e abrindo mão dessas suas solidões, das coisas que você faz sozinho, se você gostava de ler, você não lê mais, você gostava de jogar sua bola, você não joga mais, você gostava de sair com as amigas, alguns dias você não sai mais, você gostava de ir, sei lá, coisas particulares que você fazia na sua solidão e você não faz mais, porque isso irrita o outro, porque o outro começou a te dizer que isso não é legal e que, né? Enfim, e a criticar, você vai murchando e vai chegar um momento que não só você não se reconhece, como você se torna completamente desinteressante para esse outro. E a gente faz isso com o outro, viu? É muito fácil se colocar na posição da vítima. Ah, agora todo mundo lembrou de um ex que fez isso com ela. Todo mundo lembrou de uma ex que fez isso com você. Mas a gente faz isso com o outro. A gente começa a podar o outro em pequenas coisas que nos irritam, a podar o outro. E quando a gente vê, a gente não tá mais interessado por quem o outro é. Ele perdeu todos os traços que te interessavam. Lembra daquele vídeo que eu cantei a música do Deixei de Ser Peão por Ela? Tudo que você for tirando, não é que não tenha que se encaixar, né, gente? Algum encaixe há de que se ter, mas alguma adaptação e tal. Mas não pode perder essa personalidade, não pode perder os seus traços de solidão, porque a paixão não aceita solidão. Na paixão não tem solidão. Na paixão é loucura, completude total. Agora a gaivota tentando roubar minha comida. Não vai dar pra mim filmar pra você. Mas no amor, há que se ter um espaço pra solidão. E ela vai falar disso na próxima etapa 2.2, amor 3, loucura sã. Vou me despedir por aqui e já leio o outro com vocês. Até mais!